Bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje é o dia 23 de novembro, estamos reunidos mais uma vez no contexto, e nós começamos semana passada a estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo, e hoje nós continuamos no capítulo 2 com o pastor Lucas. Lembro que o contexto é uma iniciativa das igrejas presbiteriana Cidade Satélite de Natal e Presbiteriana de Tatuí. Pastor Lucas, fica à vontade. Boa noite, meus irmãos, a todos que nos acompanham aqui na sala, né, nesse momento, e também aqueles que mais para frente, né, terão contato com esse estudo. Cabe a minha incumbência, né, de seguir nos estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Então, a primeira carta a Timóteo, o tema que nós estamos trabalhando é o bom combate, né? Então, nós tivemos um estudo introdutório e também o início ali do primeiro capítulo, trabalhando alguns elementos fundamentais da carta, e esses elementos, eles estarão presentes, né, como já tinha sido colocado pelo pastor, professor João Leonel, eles estarão presentes durante toda a carta, né? Então, as questões que foram colocadas, né, tanto do desenvolvimento, de certa forma, no plano de fundo, em que essa mensagem é inserida, são extremamente importantes, porque as discussões, as situações, né, de Paulo contra um grupo que ensinava, né, dentro da igreja, da comunidade de Éfeso, como a gente já ouviu também, né, quando a gente pensa um pouquinho, né, dessa imagem que nós temos hoje, né, de uma igreja já institucionalizada, né, com prédio, templo, coisa parecida, mas a igreja, nesse período, é formada por grupos, famílias que se reúnem, e essas pessoas estavam, de certa forma, tumultuando esse tipo de situação, esse tipo de reunião. Então, é dentro desse contexto, é dentro desse cenário que a gente vai trabalhar o capítulo 2, e eu vou apresentar, né, alguns desafios da leitura desse capítulo, e também, né, desafios que, de certa forma, estão presentes na leitura de qualquer tipo de texto, né, que não seja inserido dentro do nosso contexto, seja ele social, seja ele histórico, né? Se, de repente, eu colocar aqui um rap, né, ou algum tipo de funk ou coisa parecida, talvez para nós, né, mesmo que seja algo contemporâneo, nossa, a gente não vai entender algumas expressões, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também na leitura do texto bíblico. Eu vou tentar trabalhar, né, apresentar algumas situações para nós podermos usufruir e aprender também, né, com o texto. Então, aqui, eu vou fazer a projeção aqui dos slides. Eu só vou precisar, se alguém puder habilitar para eu ficar de co-hoster, eu acho que eu consigo fazer a apresentação. Não sei se é o professor, se é obrigado. Já está aqui. Então, creio que está aparecendo para vocês, né? Combate, o bom combate, estudos na primeira carta a Timóteo. Então, capítulo 2, eu vou dividir, né, em dois grandes blocos. Vamos colocar assim, né, o assunto maior, ele termina, na realidade, na primeira parte do capítulo 3. Então, agora a gente vai ver Paulo trabalhando, né, instruindo a igreja, e também, obviamente, Timóteo, em relação à questão da autoridade, né? A gente vai ver que Paulo vai trabalhar a situação, né, a relação da igreja, né, do grupo dos cristãos, como eles devem lidar com a autoridade, a situação, né, entre homens e mulheres, e depois algumas outras situações específicas, mas aí já entrando também no capítulo 3. Então, primeiro grande bloco, né, a gente vai trabalhar dos versículos 1 a 7, depois do versículo 8 ao 15. Então, a palavra de Deus diz assim, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça
por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo, mestre da verdade, da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade e não minto. Então, como eu falei inicialmente, né, alguns desafios para a nossa interpretação em relação ao que acontecia naquele cenário, naquele contexto cultural, e como nós, né, podemos entender e desenvolver esse assunto. No nosso primeiro estudo, o pastor João, ele trouxe um exemplo, por exemplo, né, do ensino da lei. Né? Então, era algo que estava sendo aplicado ali na comunidade, né, na igreja da cidade de Éfeso, junto com Timóteo, né, e aqueles líderes, né, os falsos mestres, eles ensinavam a lei para a igreja. O pastor João já trabalhou, né, essa situação, qual que é, de certa forma, o problema que Paulo está levantando, só que claramente tem uma situação, né, do ensino dos mestres versus ali a necessidade da igreja, né, que o próprio ensino, a própria aplicação, como esses elementos eram trabalhados, eles não tinham a ver, né, com o que deveria, né, ou como deveria ser trabalhado essa situação. A lei tem seu papel, como nós ouvimos na semana passada, mas a forma como eles trabalhavam não era pertinente à situação da igreja. Então, para nós, hoje também, né, a gente vai tentar transpor ou trabalhar, né, dentro dessa relação. Por quê? As cartas têm esse aspecto também, né? Eu não tenho autoridade, né, para minimizar e falar assim, olha, esses textos, né, eles só têm aplicação dentro de determinado contexto, dentro de determinada situação, né? O que cabe a nós é termos um cuidado, né, em relação ao contexto cultural onde esse texto é aplicado, e nós não devemos, né, vou trabalhar até em 2 pontos, fundamentarmos algumas relações, né, vou chamar assim, talvez até doutrinais, dentro desses elementos, ou fundamentado dentro desses aspectos ou dessas situações que Paulo está trabalhando, às vezes, dentro de um contexto cultural estabelecido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essas aplicações, como a gente já viu no nosso estudo passado, os falsos mestres faziam um tipo de uso inadequado da palavra de Deus, e a gente não pode cair no mesmo erro, né? Muitas vezes de aplicar, né, ou transpor única e exclusivamente, né, pelo fato de ser palavra de Deus, aplicar de maneira incoerente, né, ou fazer uma má leitura daquilo que a palavra de Deus diz. Então, a gente vai ver que dentro desse conceito, dentro dessas palavras iniciais de Paulo, a gente tem coisas extremamente relevantes para nós, e acho bem importante a gente entender algumas ênfases que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja, para a comunidade. Nós já ouvimos, né, que por mais que essas cartas sejam chamadas pastorais, né, esses termos são termos relativamente modernos, né? Por muito mais tempo elas não tiveram essa ênfase, e por mais que a gente tenha uma relação quase que pessoal, né, até pelo nome da carta, essa carta era uma carta que tinha um interesse, né, e uma leitura também comunitária. Então, esse, antes de tudo, tem um aspecto prioritário de ênfase de Paulo. A gente vai ver que essa ênfase ela é construída, né, em alguns elementos de repetição,
por exemplo, né? Ele fala, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Basicamente, né, são 4 termos para designar oração. O que Paulo quer dizer, né, quando ele está trabalhando dessa forma? Está falando assim, olha, todos os tipos de oração, todas as formas, né, de manifestação, de súplica, de oração que o povo de Deus manifesta, elas devem ser realizadas a fim de honrar, né? E também a gente vai ver aqui como ele trabalha a relação com a autoridade. Então, não é, eu acho interessante que Paulo, ele não passa, né, por mais que tenha alguns estudiosos que acreditam, né, que talvez essa ênfase de Paulo seja uma ênfase litúrgica, no sentido de organizar a própria ordem da igreja, mas a gente não vê Paulo trabalhando, né, como se fosse uma bula ou coisa parecida, a fim de ser seguida, né, estritamente na reunião ou no encontro solene. Né? Paulo está trabalhando, está dando algumas dicas, né, não no sentido social, né, mas ele está expondo necessidades da igreja que são fundamentais. A gente vai ver também, né, que no versículo 1 a 7, aparece, eu deixei aqui, né, com grená, né, com vermelho aqui, ó, todos os homens, né, todos que exercem autoridade, a gente vê novamente todos os homens, Cristo se entregou para o resgate a todos, e então nós vemos como Paulo trabalha, né, dentro de uma ênfase muito maior do que o aspecto, né, o que a relação somente intra-igreja, né? Então, no primeiro capítulo, a gente viu que Paulo trabalhou, levantou algumas necessidades, principalmente em relação às autoridades dentro da igreja, né? O pastor João até falou, de certa forma, de um insucesso, né? Se fosse algum tipo de proposta de organização ou coisa parecida, mas ele trabalha, né, em relação à autoridade dentro da igreja. E agora nós vamos ver essa responsabilidade da igreja para com oração, né, para com a súplica, para com a busca, né, da ação do Senhor em prol dos homens que exercem autoridade. E olha que interessante, né, pessoal? Paulo fala o porquê, né, estabelece para que nós, né, cristãos, tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, Paulo aqui, né, está pedindo para que a igreja se mobilize em oração, súplica, intercessão e também, né, ações de graça por todos aqueles que exercem autoridade. Pessoal, nós estamos vivendo uma fase bem delicada, né, em relação a essas questões de autoridades civis, né, vamos colocar assim. Até agora, né, no nosso país, nós temos visto movimentações, paralisações, né? Talvez no começo do ano, quando tiver a passagem de faixa, né, retome, né, alguns tipos de discurso e tal. E Paulo aqui, meus queridos, ele não está pedindo, né, para que a igreja ore por reis, né, que são cristãos, reis que são amigos da igreja ou coisa parecida, né? Muito provavelmente nesse período, Paulo está pedindo para que a igreja ore por Nero, né, Domiciano, imperadores que perseguiram a igreja, né? Imperadores que eram megalomaníacos, totalmente desorientados, né? Pessoas que são conhecidas aí na história por cometerem atrocidades, né? E é esse tipo de autoridade que Paulo pede para que a igreja ore, né? Então, a gente está falando de uma sociedade, né? Se a gente fala de corrupção no Brasil e tal, coisas parecidas, o Império Romano rui pela sua própria estrutura, né? pela própria relação corrupta que se estabelece dentro do Império, né? Então, essa situação que Paulo convoca a igreja, eu acho extremamente importante. Primeiro, né? Porque por mais que a igreja que eu digo, né, os grupos que se organizavam ali, aquelas famílias, aqueles clãs, né, eles tenham uma relação social diferente, porque na antiguidade, né, a vida religiosa, ela não era tão, vamos colocar assim, né, tão
desintegrada da vida social, né? Hoje, a gente tem um dia da semana, né, um domingo, que nós fazemos, né, a gente vai na igreja, né, que a gente está numa reunião online, né, que de certa forma a gente também pode falar que é a igreja, mas isso compreende períodos muito curtos da nossa carga semanal, né? Naquele período, a vida religiosa era totalmente integrada à vida humana, né? Hoje, por exemplo, começou a chover aqui agora e tal, sabe, né? O ciclo da água, como é que funciona, né? Hoje foi um dia quente, provavelmente, né? As nuvens se movimentaram ali, a situação precipitou e tal, e agora está chovendo, né? Naquele período, não. Desde uma doença, desde uma gripe, alguma situação meteorológica e tal, tudo era designado dentro desse aspecto religioso, né? Até a própria profissão, né? O que a gente, entre aspas, tinha essa relação de como se fosse um padroeiro, né? Então, até o fato de você exercer uma profissão era vinculado com esses aspectos religiosos. Então, por mais que a vida cristã ela tivesse aspectos diferentes, muito diferentes dentro do contexto social do Império Romano, a motivação que Paulo traz, né, é importante, né, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, né? Então, nós como cristãos, a forma como nós vivemos, nessa piedade, essa dignidade que ele fala, tem a ver também com honrar as autoridades, né? As autoridades que são ali colocadas por Deus. A gente vê uma ênfase de Paulo também em Romanos, lá no capítulo 13, né? Com respeito em relação à autoridade, e a gente vai ver também o desenvolvimento, né, dessa situação com o Império Romano, né? Mais para frente, na forma como é apresentado dentro do livro do Apocalipse, em outras situações dentro da relação da igreja, né? Então, a autoridade do Império, ela é uma autoridade limitada dentro da vida e da ação do cristão. Como eu falei, um romano normal, né, vamos colocar assim, né, fosse ele cidadão ou não, alguém que vivesse no Império Romano, tinha uma série de, vamos colocar assim, de compromissos sociais em relação à religiosidade, né, às festas pagãs, os cultos pagãos. A gente vai ver que tem várias notas de Paulo, né, em relação principalmente ao comportamento feminino no segundo bloco, que tem a ver com esse sistema religioso da cidade de Éfeso, né? Então, para que nós temos que orar pelas autoridades? Para que o nosso estilo de vida, para que, mesmo vivendo, né, de maneira piedosa, com dignidade, ou seja, vivendo como bons cidadãos, nós não sejamos perseguidos, nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, né? Aqui os termos gregos têm uma relação tanto com a perseguição externa quanto com a perseguição interna. Ou seja, sabe quando às vezes a gente fica naquela dúvida? A gente sabe o que é certo para fazer, mas muitas vezes nós entramos em conflito, né? Num conflito interno, um conflito moral. Então, a vida tranquila e pacífica reflete esses aspectos, né? Para que não exista perseguição externa, nós oramos pelas autoridades, mas para que, em meio a essa perseguição, também não gere isso em nós um tumulto interno, né? E talvez por isso essa ênfase de Paulo, né, em convocar, em instruir a igreja à oração. Por quê? Muito provavelmente os ensinos dos falsos mestres geravam esse tipo de insegurança, né? Esse tipo de, vamos colocar assim, né? Falta de paz, né, em decisões que a igreja precisava tomar. Então, Paulo convoca, né, a oração, tanto em relação às autoridades, tanto para que a gente possa viver, né, uma vida coerente. Por quê? Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui, pessoal, talvez os meus colegas podem me ajudar também, né? Essa relação, eu não creio que tenha um aspecto doutrinário, né, em relação à soberania eterna de Deus, né, aos aspectos que a gente trabalha, né, em relação aos elementos salvíficos, né,
tem alguns colegas batistas, né, que usam esse texto justamente para falar, tá vendo? Né, todo mundo pode ser salvo, né, somente o homem responder ao chamado de Deus, porque Deus deseja, né, que todos sejam salvos e tal. Realmente, nós reformados, a gente não nega em nenhum momento, né, que Deus deseja que todos sejam salvos, né? O problema é o outro passo, né? As pessoas não têm nenhum interesse, né? E muitas vezes, se o Espírito Santo, né, não nos capacita, não tem como chegar realmente ao conhecimento, né, da verdade. Aqui a verdade tem a ver com o que nós trabalhamos já no primeiro capítulo, né? Reconhecer, saber, né, quem é Cristo e como isso se estabelece na nossa vida e na nossa sociedade, né, na nossa forma de viver e se relacionar em sociedade. E aqui tem uma nota, né, importante, né? Pois há um só Deus mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Muito provavelmente, alguns teóricos colocam, né, que essa ênfase no homem Cristo Jesus tem a ver com esse aspecto, né, com ensinamentos que eram trabalhados pelos falsos mestres na comunidade de Éfeso. Né? O que mais para frente, né, vai se tornar algumas doutrinas, né, chamadas docetismo, gnosticismo, né, tem a ver com a própria alguns aspectos da filosofia helenística, né? Alguns desses mestres diziam que Cristo não era um ser encarnado, né? Que ele não era um homem físico, ele era um ser quase que etéreo, né? Espiritual ou coisa parecida. Então, a ênfase do apóstolo Paulo também é para trabalhar contra, né, alguns desses aspectos. Paulo aqui também, né, não está construindo elementos doutrinários, né, como eu falei, tanto nem para defender, né, a relação da soberania eterna de Deus, nem para estabelecer, né, N elementos da doutrina da Trindade. Lógico, esses elementos estão aqui, né, você vê, ó, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Mas aqui também ele não está designando, né, ou diminuindo o papel de Cristo como único e exclusivamente humano, né? Ele está colocando Cristo como mediador dessa relação entre Deus e os homens, porque é assim que o Senhor estabelece a sua aliança, né? Sendo Deus eterno, ele estabelece uma aliança com o homem limitado e ele a cumpre, né, através de Cristo encarnado, a morte e a ressurreição, né? Então, agora ele fala, né, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Por isso que eu fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Então, aqui, pessoal, quando estabelece essa relação, né, de todos, principalmente para o apóstolo Paulo, né, o que ele está trabalhando dentro dessa relação? Cristo não morreu apenas para os judeus, né? A ênfase da aliança, a renovação da aliança que Cristo traz com a sua morte, com o seu sacrifício, ela dá abertura à inserção de todos os povos, né? Todos os povos quais? Não judeus. Ou seja, eu não preciso ser, né, um judeu, eu não preciso ser transformado, não preciso ser um termo, né, que a gente pode ver até na Bíblia, eu não preciso ser um prosélito, não preciso ser um judeu, né, um judaizante, para ser salvo por Cristo. O que Paulo está falando, né? Olha, o sacrifício de Cristo, ele abre essa relação a todos. Não a todos, né, a todo e qualquer ser humano. Ele abre essa possibilidade a todos aqueles que respondem o chamado de Cristo, né? Seja judeu ou não judeu. Por isso que eu fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé. Aqui Paulo está dando uma carteirada, né, de certa forma. E aqui tem uma ênfase muito próxima daquilo que o professor trabalhou na aula anterior. Mesmo tendo um aspecto
de uma carta, né, pessoal, uma correspondência, né, particular, qual que é a ênfase, né? Por que Paulo fala isso, entre aspas, né? Vamos pensar assim, por que Paulo falaria isso para Timóteo? Digo-lhes a verdade, não minto, né? Qual o sentido de Paulo falar isso para Timóteo? Essa carta, ela tem essa intenção, né? Como eu acho que a gente já está entendendo, né? Paulo está trabalhando vários aspectos em relação a falsos ensinos, né? Daqueles falsos mestres, e além de designar depois, né, autoridade a Timóteo, Paulo está falando da sua própria autoridade. Eu fui designado pregador e apóstolo da verdadeira fé a quem? Aos gentios, a esses todos que Cristo salvou, que Cristo, né, promoveu a comunhão, que não fazem parte do povo judeu como nação, né? Vamos pensar assim. Então, olha, eu sou apóstolo e eu tenho essa autoridade porque eu fui chamado para isso, né? Então, Paulo está meio dando uma carteirada acima, né, da autoridade daqueles falsos mestres. Então, agora a gente vai para o segundo bloco, e é um segundo bloco mais delicado, né? Eu sei, eu acho que o pessoal meio tirando palitinho, né? Mas eu falei que tenho me sentido meio desprestigiado, né? Com alguns textos meio complexos, né? Sempre entrar numas situações delicadas, né? Mas, obviamente, né, a gente está aqui para isso, e o grupo, né? Também corrobora, né, para várias situações, para que a gente possa entender de maneira, entender melhor, né, o texto e aplicá-lo de maneira correta. Então, agora do versículo 8 ao versículo 15, a gente vai ver o apóstolo Paulo trabalhando dentro de algumas situações de autoridade na comunidade, na igreja que se reunia naquela cidade, né, naquele contexto, na cidade de Éfeso. Quero, pois, que os irmãos orem em todo lugar, levantando as mãos sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, né? Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se a transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Né? Então, aqui a primeira ênfase, né, que Paulo traz, que os homens devem orar em todo lugar. Então, primeiro, a gente tem, né, uma solicitação de Paulo para que ore em relação às autoridades, né? Então, todos os tipos de oração deveriam também contemplar as autoridades para que a igreja, né, possa viver em paz, de maneira pacífica, e que a sua própria forma, né, de viver não seja perseguida. Então, aqui, quando Paulo fala, né, para orar em todo lugar, alguns dizem, né, alguns estudiosos aplicam essa relação porque, obviamente, né, não existia um templo, né, da igreja de Éfeso, as igrejas se reuniam nas casas. Então, em todas as casas, em todos os locais que a igreja se reunisse, deveria ter esse momento de oração, né? O ato de levantar as mãos tem a ver com uma relação física, né? Aquilo que você ora, aquilo que você fala, né? Aquilo que você está proclamando, é algo como se as suas atitudes, né, corroborassem para aquilo, né? Então, levantando as mãos sem ira e sem discussão, né, sem discussões. Então, isso deveria acontecer tanto, né, dentro das reuniões, dentro das casas, mas também poderia acontecer, né, em lugares públicos, em coisas parecidas, onde a igreja pudesse vir a se reunir. Então, quando Paulo fala nessa situação, né, das discussões e coisas parecidas, para que justamente não tivesse, né, nenhum tipo de conflito entre
a ação de orar, né? Ninguém fosse repreendido, coisa parecida, pelo ato de orar, para que não tivesse, né, nenhum tipo de contenda, vamos colocar assim, entre as próprias ações, né, da comunidade. Porque se a igreja, entre aspas, né, tivesse algum problema, que não surgisse, né, dentro desses elementos, obviamente, porque Paulo já propõe, né, essa relação com a sua autoridade e essa necessidade dentro da comunidade, né? Como eu falei, não é uma organização litúrgica no sentido de passo a passo, mas Paulo também, né, está ordenando elementos, né, para que a igreja atue de maneira efetiva e eficaz dentro dessas relações e das situações da comunidade. Essa situação que agora a gente vai trabalhar, né, dentro do papel da mulher, né, em relação à igreja e à comunidade, é algo que sempre gera muita discussão, né? Algumas igrejas, e posso falar assim, né, algumas seitas também, né, utilizam esses textos, né, para basear uma série de elementos doutrinários, como, por exemplo, né, da mulher não cortar o cabelo, da mulher não se depilar, da mulher não poder usar brinco, né, não poder se maquiar, ou nenhum tipo de coisa parecida, né. O que Paulo trabalha aqui é algo que é muito presente na cultura judaica, não somente, né, no século I, final do século I, início do século II, mas é algo que está presente, né, por muito tempo na cultura do Oriente Médio, e nós vemos resquícios disso até hoje. Qualquer um que está a par aí, né, que assiste a Copa lá no Catar, né, a gente vê uma série de situações, né, seleção do Irã fez um manifesto, né, porque as mulheres não podem, né, sem autorização do marido, entrar no estádio de futebol, né? Alguns fizeram a brincadeira, né, que aqui no Brasil é o contrário, né? O homem que não pode ir no estádio de futebol se a mulher não autorizar, né? Então, essas relações têm uma rica literatura dentro de textos judaicos, né? E alguns, né, homens, profetas, anjos, né? Alguns textos, posso chamar assim, né, apócrifos, da religiosidade judaica, esses homens eram seduzidos, né, pela mulher, pela beleza da mulher, pela beleza no cabelo das mulheres, né? Então, a questão do véu e outras coisas também tem a ver com isso, né? A sensualidade da mulher nesses países está muito presente nesses elementos, né? Então, a gente vê que a mulher, ela só retira o véu, né, na intimidade com o marido e outras coisas próximas a essas situações. Então, o que Paulo está falando aqui, né? Primeiro, a instrução dele, as mulheres se vistam modestamente. Aqui, muitos teóricos, né, vão trabalhar a ideia de que os falsos mestres, né, eles tinham uma predileção ou uma ênfase nos seus estudos, né, nas suas propostas, nas pessoas que tinham um maior poder aquisitivo. Faz parte, né, dessa, vamos colocar assim, dessa teologia mais mística, dessas relações que esses mestres estabeleciam, né, de uma leitura especial, né, do texto bíblico, coisa parecida. Então, além dessa, vamos colocar assim, né, dessa elite religiosa, tem também essa relação com uma elite social, né, como se as pessoas fossem especiais, né, fossem mais bem colocadas dentro do ciclo social, talvez, né, até intelectualmente, né, melhor providas. Então, essas pessoas faziam parte, vamos colocar, desse círculo mais próximo a esses falsos mestres. A gente não tem nenhuma ênfase clara em relação a isso, mas a gente vê o contraste que Paulo estabelece. Olha, a ênfase, né, da mulher no meio da comunidade cristã não é para que chame atenção, né, pelos seus penteados, né, ousados, nem pelos ricos adornos, né, que ela pode usar, ouro, pérola, o tipo de tecido. Até hoje, né, a roupa designa
a nossa classe social, né? Você está com um terno Armani, Hugo Boss, né? Sei lá, quais são as marcas aí, Paco Rabanne, né? As marcas de grife aí super caras e tal, ou se você está com aquele terninho da Colombo, né? 2 por 199, aquelas 5 camisas por R$ 100, né? E tal, a gente vê a diferença de qualidade, né? No tecido, no acabamento, alguns logos, né? Você olha e fala, pô, viu o jacarezinho lá, você já sabe, né? Que grife que é e tal. Então, Paulo está falando assim, olha, a ênfase da mulher não é para que chame atenção, né? Mas para que ela seja revestida o quê? Com toda boa obra, né? Isso, pessoal, não é a ênfase somente, né, para as mulheres. Isso é para todo cristão, né? Nós devemos buscar, né? Não sermos, eu lembro que você fala aquela roupa de domingo, né? Lógico, a gente tem que estar, né, bem vestido, bem trajado, na comunidade, sem dúvida. Só que essa não é a ênfase, esse não é o princípio. O princípio é que nós estejamos preparados, né, que nós estejamos revestidos de toda boa obra, né? Como todas as mulheres, como todos os seres humanos que adoram a Deus devem buscar. Então, queridos, não existe nenhuma ênfase, e óbvio, né? O se vestir modestamente é um conselho quase que básico, né? Um princípio básico. Você não deve ostentar, né? Não somente em relação à roupa, mas em relação a vários princípios que nós cristãos podemos aplicar na nossa vida, na nossa realidade, né? Nosso princípio é buscar as boas obras que o Senhor de antemão, né, preparou para que nós andássemos nela, né? E agora tem uma ênfase em relação ao aprendizado. Aqui é importante que a gente possa contextualizar, né? Primeiro, as mulheres não estudavam a lei na comunidade judaica. Não existiam escolas rabínicas, né, que aceitavam mulheres ou coisa parecida. Também, né, dentro da filosofia, vamos chamar assim, né, helênica, as mulheres também não exerciam, né, não tinham nenhum tipo de preparação ou coisa parecida. Por mais bem vivida, né, por mais por melhor que elas fossem colocadas em relação social, a gente não vê nenhum escrito ou nenhum trabalho, né, produzido por uma filósofa. Por quê? Porque era vetado às mulheres, até na escola ateniense, né, uma educação, vamos chamar assim, né, formal, ou um tipo de discipulado, né, em relação aos filósofos e às mulheres. Lembrando, né, naquele tempo, o ser filósofo era algo louvável, né? Os magistrados, os senadores, né, os líderes da comunidade, basicamente, né, quem tinha tempo para pensar, para aprender, para designar, era quem tinha dinheiro, né? Quem não precisava trabalhar para sobreviver. Então, a ênfase dentro dessa relação cultural, ela era excludente, né, às mulheres. Então, o que Paulo fala aqui, de certa forma, é um avanço, né, em relação à sociedade, à comunidade da época. Por quê? A igreja tem um ensino formal às mulheres, né? As mulheres são bem-vindas no meio da comunidade cristã, a exemplo daquilo que Cristo faz, né? A gente tem uma ênfase muito bonita nos evangelhos, né? O pastor João participa de um grupo de estudos, né, em relação à imagem feminina, não sei se é só no Antigo Testamento, né, ou se corresponde aí a toda a Bíblia, mas, sem dúvida nenhuma, Jesus, a gente vê em várias narrativas esse papel, esse cuidado em relação às mulheres, numa sociedade que não as protegia, né, que não olhava dentro dessa ênfase. Então, a igreja cristã tem um cuidado em relação ao ensino da mulher, e aqui, né, o que Paulo fala, que toda mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Aqui o que é traduzido por sujeição é a mesma palavra para submissão, que também é utilizada, né, em relação ao próprio Cristo, né, quando Cristo é submisso à autoridade do Pai. Então, as mulheres, né, às vezes, têm vou colocar assim, né, um desprezo, né, por esse termo submissão, mas ele não é um termo, né, vexatório
ou qualquer coisa que seja vergonhosa, ou qualquer, né, situação parecida. Como eu falei, a ênfase no capítulo é a relação com a autoridade. E aqui, dentro da comunidade cristã, a relação de autoridade espera-se que seja baseada dentro da forma ou do exemplo de Cristo. Óbvio, né? A gente está vivendo uma sociedade que ainda tem diversos problemas, né, em relação à proteção da figura feminina. Nosso país é um dos líderes, né, em taxas, em situações de feminicídio. E na pandemia, esses últimos 2 anos, infelizmente, aumentaram muito os números. Então, aqui, a submissão e a relação que se estabelece entre a mulher e o homem de certa forma, né, o mesmo exemplo que se dá entre o próprio Deus e a imagem de Cristo. Né? Sabendo que estamos, né, em missão, sabemos que estamos numa relação, que a mulher também se comprometa, né, em aprender a partir do cuidado, né, e da situação que é colocada em relação aos homens. Meus irmãos, Paulo está falando para uma sociedade, né, patriarcal, para uma sociedade, a gente pode estabelecer assim, né, com todo cuidado com os anacronismos, né, mas uma sociedade, né, em que a ênfase, a autoridade era masculina e que dentro da comunidade cristã, né, essa situação, talvez da autoridade feminina, pudesse trazer, né, algum tipo de descrédito ou estranhamento, principalmente, né, para aqueles que são de fora, né, para os gentios. Então, quando fala, né, que a mulher esteja em silêncio, coisas parecidas, eu creio, né, até o exemplo, como que ele trabalha, tem a ver com a situação que é trabalhada, né, de maneira interna e externa. Por quê? Ele traz o exemplo de Adão em relação à situação do pecado, né, como se a mulher tivesse transgredido e, de certa forma, por isso, né, tem esse conflito de autoridade em relação à própria figura do marido, a punição, vamos colocar assim, né, que a mulher recebe em relação à sua falha, ao seu pecado, é justamente, né, o governo do marido em relação a ela, né, o seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Então, essa relação sempre, de certa forma, vai ser conflituosa, né? Mas, a partir, né, do mérito de Cristo, a gente pode colocar essa ênfase dentro da submissão, né? E aqui, pessoal, esse último parágrafo tem uma situação, né, que alguns estudiosos colocam que tem muito a ver com o contexto da cidade de Éfeso, que tinha o grande templo da deusa Diana, né, que existiam várias festas e vários, vamos colocar assim, né, não sei se esse é o termo adequado, professor, mas existiam vários rituais, vários cerimoniais que tinham situações ligadas à sexualidade, né? Essas sacerdotisas, essas mulheres, né, eram, né, prostitutas cultuais e a igreja, né, a comunidade de Éfeso estava inserida dentro dessa situação. Então, talvez essa ênfase que ele dá, né, no dar à luz a filhos, tenha esses 2 âmbitos, né? O âmbito religioso, né? Filhos aqui talvez seja uma imagem, né, de filhos da fé, ou seja, o fato da mulher, né, ser submissa ao seu marido, aprender na comunidade, né, sem que isso gere grande conflito e tal, pode gerar, né, ênfase, né, filhos espirituais, né? Esse bom exemplo pode trazer outras pessoas para dentro da comunidade de fé. E outra ênfase talvez seja, né, os filhos sendo considerados bênçãos do Senhor, né? Literalmente uma gravidez física. Eu não sei, eu não sei se essa seria, né, a melhor leitura, né? Quando coloca, se elas permanecem na fé, no amor, na santidade e no bom senso, para mim, né,
tem uma relação muito mais próxima com essa situação, né, de um bom exemplo para aqueles que não fazem parte ainda, né, principalmente os gentios, que não fazem parte da comunidade de fé. Então, enquanto os casamentos, vamos colocar assim, né, enquanto os não cristãos tinham uma série de situações dentro do seu casamento, né, e da sua vida religiosa, porque os maridos, né, participavam dessas festas onde eram promovidos, né, verdadeiros bacanais, a mulher cristã era abençoada, né, na sua submissão ao seu marido. Isso poderia gerar, né, tanto benefício, vamos colocar assim, da bênção dos filhos, quanto esse bom exemplo para os de fora, né? Então, dentro da aplicação, né, e da relação dos textos, eu creio que, como eu falei, né, a gente tem um grande desafio de entender o contexto e a situação onde esses textos foram produzidos, né, e também não limitá-los a uma relação quase que, vamos colocar assim, como se o texto tivesse limitado a essa situação. Não, nós temos vários elementos para aprender, né? Isso acontece com qualquer tipo de texto antigo, né? Mas para que nós possamos aprender, né, de maneira eficiente, eu creio que essa leitura ela precisa ser feita dentro do contexto. Por isso, já convido, né, a todos participarem dos nossos próximos encontros, né, onde esse contexto e outros conflitos, né, de Paulo com os mestres, com os líderes e outros problemas que estão acontecendo naquela comunidade ficarão mais claros, né? Então, para que a gente possa desenvolver esses elementos e também, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre essas relações que foram levantadas no segundo capítulo, gostaria de ouvi-los, né? Aqueles que estão participando agora, né, que têm a oportunidade de se manifestar, tanto o professor, Rafael, os demais, né? Logicamente, né, as mulheres que também têm um maior interesse, né, dentro dessa ênfase, dentro da comunidade da igreja, né? Se as mulheres não ensinarem, acaba o ministério infantil, né? Acabam vários braços das missões, né? A gente olha ali para o mapa da APMT e tantas outras juntas de missão, né? Estariam, no mínimo, capengas, e já ouvi em outros momentos, e eu concordo, né? Que a nossa teologia, de certa forma, ela é muito manca, né? A nossa teologia reformada, justamente por essa não ênfase ou a pouca participação, né, vamos colocar assim, né, do trabalho das mulheres. Então, gostaria de ouvi-los, se o professor ou quem tiver, né, puder parar a nossa gravação,